Beijo para o Pai do Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para chegar da hora, quero convidar aqui o Obreiro Ricardo, que está com a responsabilidade de trazer a palavra nesta noite. E eu convido os irmãos que têm as mãos para cá. Aleluia. Pegando a mão do céu, Deus é bom. Senhor. Querido e amado Deus, Pai Celestial, nesse momento, Senhor, nos colocamos para a tua santa presença, Espírito Santo. Pai, que eu quero agora, Pai, entregar, Senhor, o teu filho em tuas mãos. Sim, Pai, que eu peço a ti que o Senhor venha, Senhor, trazer, Pai, a tua palavra sobre a vida do teu filho, Pai. Pai, que eu sei, Senhor, que já tem se preparado, Pai, para trazer, Senhor, essa mensagem, Senhor, trazer, Senhor, tudo que o Senhor tem colocado no coração do teu filho, Pai. Pai, que o Senhor venha, Senhor, abençoado, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, restaurar a vida do teu filho, Pai. Pai, que o Senhor venha, Senhor, jogar por terra todo o investimento de Satanás contra a vida do teu servo, Pai. Pai, querido, Pai, seja porque ele tem se colocado, Pai, diante de ti, Ai, querido, ele tem
vem buscar em Ti, Senhor. Pai, então eu peço aqui que o Senhor venha, Senhor, falar, Senhor, através do lábio do Teu Filho, Senhor. Pai, querido, Pai, que nós possamos, Senhor, estar prontos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Pai. Pai, que seja, Senhor, uma palavra, Senhor, de correção, Senhor, que seja, Senhor, uma palavra de amor, Senhor, mas que seja uma palavra, Senhor, que nós possamos, Senhor, receber e sair daqui, Senhor, alegre, Senhor, contente, Senhor, com a palavra, Senhor, que viemos receber nesta noite, ó Pai. Pai, então eu peço aqui, Pai, continue abençoando o Teu Filho, continue, Senhor, guardando a vida do Teu Filho, Pai, continua, Senhor, guardando ele, Senhor, onde ele for, Senhor, levar a Tua palavra, Pai, para que o Senhor esteja com ele, que o Senhor esteja sempre preparando, Pai, a vida do Teu Filho, Pai, Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, essa oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Amém. Assim seja, meu Deus. Vou cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus para aquele que está em casa nos assistindo. Uma boa noite a todos. Amém. Hoje nós saímos de nossas casas mais uma vez para adorar o nome do Senhor, mas também para ouvir um pouco da palavra de Deus. Quarta da vitória. O que é vitória aí? Amém. Também quero vitória. Vitória só com Jesus, amém? Glória a Deus. Essa noite eu trouxe para as nossas vidas apenas uma pequena palavra que serve como entendimento, para a gente despertar um pouquinho para algumas coisas. Convido a igreja para vir comigo suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2. Aqueles que forem achando, se coloquem de pé. Aleluia. Amém, Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2. Para ficar mais fácil, agora você vai até o versículo 41. Um pouquinho nervoso, um pouquinho tremendo, suando frio. Glória. Confesso que hoje tive um dia muito corrido, cansativo. Eu estava muito preocupado com esta noite. Todos acharam, amém? Amém, Jesus. Graças E a palavra do Senhor, vamos ler até o versículo 46. Vamos lá. A palavra do Senhor está dizendo assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus atingiu seus 12 anos de idade, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao voltarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Pensando eles estar ele entre os companheiros da viagem, continuaram caminhando a caminho de um dia. E então passaram a procurar Jesus entre os parentes e os seus companheiros de viagem. Versículo 45. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura de Jesus. 3 dias depois, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas ele vai trazer alguns detalhes bem interessantes, diferentes dos outros evangelhos, que narram a história do ministério de Jesus. Até o capítulo 3 aqui, você não vai ver nem Marcos, nem Mateus, nem João narrando certos detalhes da infância de Cristo. Você vai encontrar apenas aqui. Em Lucas, a partir do capítulo 1, você vai ver alguns detalhes da vida de Jesus ainda quando criança, neném, e ao decorrer dos seus anos, até chegar aos seus 12 anos, que é onde aqui nós lemos no texto bíblico. Mas eu quero nessa noite falar uma coisa muito interessante a respeito desse começo de ministério do Senhor Jesus. Você vai ver que aqui antes desse texto, você vai ver que existe uma família
Família essa constituída por José e Maria e Jesus. José e Maria eram uma família, amém? Alguém concorda comigo? Amém? Amém. José e Maria eram uma família, junto com Jesus. E lendo esse texto, eu pude perceber algumas coisas que Deus me fez refletir em minha vida. E eu quero falar nessa noite um pouco a respeito de alguns costumes, algumas tradições que o povo de Judá e Israel tinha aqui nessa época. Costumes e tradições interessantes, importantes. Eu gosto dos costumes de Israel, as tradições de Israel, né, porque além de Jesus, do próprio Jesus ser judeu, algumas tradições dele se refletem muito na vida e do jeito que eles viviam, né? E isso Deus despertou em meu coração através desse texto. Eu convido vocês a prestarem muita atenção nesse começo de caminhada do Senhor Jesus com a sua família. Se você perceber aí um pouco atrás, né, ainda no capítulo 2, mas no versículo 22 em diante, você vai ver o Senhor Jesus ainda neném, um recém-nascido. E a Bíblia vai contar que seus pais cumpriam cada costume que o povo judeu ele tinha. O costume é esse de quando a criança completasse os seus 8 anos, era levado para a circuncisão. Os seus pais levaram ele para completar essa circuncisão, para se cumprir essa tradição que tinha dentro do povo judeu. E você vai ver que os pais deles carregavam ele para fazer certos tipos de costumes, certo tipo do que mandava a lei, né? Você vai ver que José levava sempre o Senhor Jesus para cumprir essas leis que mandavam no livro de Moisés. E você vai ver que uma coisa muito interessante, que quando vai chegar no versículo 25, você vai ver que Jesus, o pai de Jesus leva ele até o templo para cumprir o que estava escrito na lei de Moisés, né? Para apresentá-lo ao Senhor. E a Bíblia fala que todo primogênito deveria ser apresentado ao Senhor. E você vai ver o Senhor Jesus ainda neném, né, passando-se ali alguns dias cumprindo essa profecia. Um detalhe muito interessante, e que eu quero que vocês gravem isso, é que os seus pais sempre levavam Jesus para cumprir certos tipos de costumes e cumprir o que estava escrito na Bíblia. E você vai ver que numa dessas idas, os pais de Jesus encontrou no templo um homem chamado Simeão, homem esse que aguardava a chegada da salvação de Israel, aguardava com fé, crendo que um dia Deus iria trazer a resposta ao povo. E quando eles entraram no templo, esse homem chamado Simeão, você vai acompanhar na Bíblia, que quando vê o menino Jesus, ele já entende que aquele era o enviado de Deus. O próprio Espírito Santo fez ele entender que ele não morreria antes de ver o milagre se realizando. Aleluia. E isso aconteceu. Antes de ele morrer, ele viu Jesus entrando ainda pequeno nos braços do Pai para ser apresentado ao Senhor. Então aqui eu quero já deixar uma dica muito interessante, né, para as nossas vidas, porque aqui nós estamos falando de tempo, nós estamos falando de caminhada para a igreja, e nós também estamos falando de um milagre se realizando na vida de uma pessoa. E Deus me atentou muito a esse pequeno detalhe, né? Ir ao templo com Jesus é milagre na certa acontecendo. Ir ao templo, Aleluia, carregando Jesus, com certeza vai se realizar o milagre. E você não vai passar dessa antes que aconteça o milagre na tua vida. Aleluia. Isso aconteceu porque os pais dele estavam levando ele ao templo apenas para apresentá-lo ao Senhor. E nessa mesma trajetória, você vai ver que na Bíblia também vai falar sobre uma mulher chamada Ana, que era profetisa já de idade, viúva, né? E ela também falava a respeito do menino. E está aí um detalhe muito interessante. Quando a gente vai ao templo com Jesus, com certeza há profecias. E há profecias que se realizarão. E Deus ele me atentou muito para isso.
E eu estou aqui trazendo apenas um pequeno entendimento de que nós com Jesus acontecem muitas coisas, irmãos, quando a gente está nessa caminhada com Jesus. Milagres acontecem, profecias acontecem, né? Você vê isso aqui na Bíblia. E eu quero dar um tema, dar um título a esse assunto que nós vamos falar nessa noite. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, aprenda. Aprenda. Tem crente na casa aí, gente? Aleluia. Olhe para ele e fala assim, aprenda a andar sempre com Jesus. Andar sempre com Jesus. Amém. Glória a Deus. Porque quando a gente anda sempre com Jesus, coisas maravilhosas acontecem, milagres acontecem, bênçãos nos alcançam. E sem contar que nós também seremos um canal de bênção. Mas, quando a gente entra nesse texto aqui no versículo 41, você vai ler aí comigo, ó. Ora, anualmente, iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Como eu disse que eu falaria um pouco de costume, para quem não sabe ou para quem já se esqueceu, a Páscoa era uma das festas mais importantes sobre os judeus. Eles se preocupavam em cumprir sempre esse costume. Essa celebração da Páscoa tinha um simbolismo muito, muito importante para o povo de Israel. Porque se a gente trazer a nossa memória, a Páscoa ela celebrava a libertação do povo, a restauração, a resposta do povo de Israel lá atrás, ainda quando Deus estava livrando ele do Egito. Se você ir lá na Bíblia e pesquisar sobre as 10 pragas na Bíblia, a última praga que foi a morte dos primogênitos, Deus envia um escape para o povo de Israel, mandando que eles matassem um cordeiro, se alimentassem dele e passassem o sangue nos umbrais da porta. E essa data marcada ficou conhecida como celebração da Páscoa, aonde foi carregada por judeus por muitos e muitos anos até chegar aqui nessa passagem. E aqui nós vamos ver que anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Eu entendo que eles tinham um costume de subir até Jerusalém para celebrar essa festa tão maravilhosa, tão importante, que era de simbolismo para a vida e o povo de Israel. E no versículo 42 é que vai entrar uma situação bem legal para as nossas vidas. Você vai acompanhar comigo aí, ó. Quando Jesus atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume das festas. Então você vai ver que os seus pais, José e Maria, levaram o menino Jesus para participar dessa festa. E a Bíblia vai falar que, da forma que ela é narrada, da forma que Lucas escreve aqui, você vai entender que é a primeira vez que Jesus está subindo a Jerusalém, ainda com seus 12 anos de idade. Por quê? Porque também era um costume, quando toda criança completasse 12 anos, ele deveria ser levado ao templo para participar dessa festa, mas também para aprender da palavra, porque nessa festa também era ditada o que aconteceu com o povo de Israel, para ele estar comemorando ali essa festa, essa celebração tão importante. E você vai entender aí no versículo 43, que terminados os dias da festa, quando eles voltaram, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. E aqui Deus, Ele tratou algo muito interessante no meu coração. Eu gostaria que vocês entendessem comigo esse texto. Há uma diferença aqui. Há uma diferença de narrativas. Quando você encontra os versículos anteriores, quando os pais dele levavam ele, levou para a circuncisão ainda neném, carregando nos braços, levou para apresentá-lo ainda neném, carregando o Senhor Jesus, e todos os anos eles continuavam indo ao templo para cumprir uma celebração, uma festa. Mas quando chega aqui, nesse versículo, entendo eu que Jesus não precisava mais ser carregado no colo, porque já tinha 12 anos de idade. Já se passaram alguns anos, e Jesus estava indo a primeira vez
para o templo para celebrar a festa da Páscoa. Olha que interessante. É como se colocasse ali naquele momento essa cena acontecendo. E os pais de Jesus levando ele para o templo. E se você acompanhar, você vai ver que ia multidões para celebrar essa festa. Ia muitas pessoas, vizinhanças, conhecidos, parentes, familiares, iam todos eles para o costume dessa festa. E Deus me atentou muito para isso, em relação a esse ir participar da festa. Porque, como eu disse, José e Maria representavam uma família que tinha recém-chegado Jesus. Aleluia. Entenda bem uma coisa, tem aqui famílias. Um dia nós passamos pela recém-chegada de Jesus. Um dia nós começamos a andar com Jesus, tudo teve um princípio, tudo teve um início. E o início dessa caminhada, sempre quando a gente começa a caminhar, a gente sempre se lembra: opa, estou indo por Jesus, estou indo celebrar uma festa com Jesus no coração, alegria. Talvez era isso que passava na cabeça dos pais de Jesus naquele momento. Mas quando eles foram, 12 anos depois, anos se passaram, eles não precisavam mais carregar Jesus. Eles foram no meio da multidão para celebrar aquela festa que estava acontecendo. E isso me chamou muito a atenção, porque essa pequena diferença trouxe aqui algo interessante que acontece muito no meio evangélico. Porque você vai entender que depois de alguns anos, eles indo e depois voltando da festa, esqueceram Jesus. Deixaram Jesus para trás. E a pergunta que Deus me fez quando eu estava lendo isso foi a seguinte: aonde estava o coração deles para esquecer de Jesus? Aonde estava o coração daqueles pais para esquecer Jesus para trás? O que aconteceu com eles? Porque tanto tempo se passaram, tanto tempo eles celebravam aquela festa, mas ao voltarem, naquele primeiro dia que foi com Jesus, esqueceram Jesus na festa. E sabe uma coisa que eu achei muito legal aqui nesse texto, em relação ao seu comportamento por toda a sua caminhada? Porque no primeiro momento, quando Jesus era ainda menino, neném, recém-chegado, existia uma preocupação de sempre estar com Jesus, levando ele para qualquer lugar que fosse. Levou ele para ser circuncidado, levou para ser apresentado, levou para a festa da Páscoa, mas alguma coisa fez eles esquecerem Jesus para trás. E olha só que coisa legal que Deus ensinou para a minha vida. Aonde estava o coração deles para esquecer Jesus? Será que a preocupação deles era Jesus? Será que a preocupação deles era o Senhor Jesus ao ir ao templo? Porque nós estamos falando aqui de uma ida ao templo, de uma ida à igreja. E sabe um problema muito sério que acontece com nossas vidas hoje? É a preocupação em ir à festa, mas com o coração no costume. Porque se você for entender isso aqui, era um costume deles irem. Era muito legal participar da festa, mas o coração não podia entrar num costume cotidiano, um costume diário. Ah, poxa, eu vou participar daquela festa, e cadê Jesus? Está por aí no meio da multidão, vamos todo mundo, vamos celebrar essa festa. E chegou lá, celebraram a festa, pensando no costume. E essa palavra costume falou muito ao meu coração, porque nós não devemos permitir que nossas vidas entrem num costume cotidiano. Porque se eu e você entra num costume, a gente acaba perdendo o foco e não vai saber aonde está Jesus no negócio. E aqui nesse texto, a resposta do costume está bem aí, nesse versículo 44.
bem diante de nós, e também uma coisa que acontece em nosso meio. Pensando, porém, estar Jesus entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia. Gente, caminharam um dia voltando para casa e não perceberam que Jesus estava com eles. Olha algo, uma verdade que Deus falou no meu coração. Porque no meio da multidão, no meio do caminho de volta deles para Nazaré, você vai perceber que eles não estavam preocupados com Jesus, mas estavam com sua cabeça e seu coração na vizinhança, na multidão, nas pessoas que estavam acompanhando eles. E quando eles voltaram, eles foram procurar Jesus na multidão. E isso é uma falha que nós cometemos. Porque para andar com Jesus, nós temos que ir ao templo com Jesus. Nós temos que sair do templo com Jesus, para que nós possamos voltar a ver aqueles milagres. Olha, uma coisa muito interessante que eu não vi aqui. Sabe o que eu não vi aqui nessa narrativa? Algo acontecendo milagrosamente. A primeira vez que Jesus foi ao templo comemorar a festa da Páscoa, você não vê o milagre acontecendo. Alguém profetizando alguma coisa, assim como foi antes, quando eles carregavam Jesus. Mas é porque Jesus não estava sendo prioridade na vida dos seus pais, na vida da família. A família estava preocupada com multidões. Olha, vamos embora, acabou a festa. E olha, agora 7 dias de festa da Páscoa. 7 dias celebrando uma festa tão incrível, tão impressionante. E ao voltar, Jesus não estava no meio. Houve um vazio naquela família. Será que sempre quando eles fossem ali, eles estavam preocupados em realmente estar com Jesus? Porque é uma coisa que nós devemos carregar para as nossas vidas. Porque culto, templo, é todo um templo, não só aqui dentro do templo. Consegue pescar isso? Como é a nossa vida quando saímos do templo? Como está a nossa vida quando a gente sai do templo? Será que está igual aqui? Será que das portas para fora você está com Jesus? Ou ele ficou aqui dentro do templo? Porque aqui esqueceram Jesus. E olha, interessante, sabe o que tirou a atenção deles? A multidão, vizinhanças e parentes. Está escrito aí, ó. Pessoas próximas que iam com eles. E quando saíram do templo, é como que só existia a multidão, existia conhecidos, existia parentes. Mas Jesus continuou no templo. Olha uma realidade que nós vivemos na nossa vida. Será que nós estamos preocupados com a multidão ou está preocupado em levar Jesus de volta para as nossas casas? Porque aqui eles esqueceram de Jesus. Tiveram atitudes que você vê que a preocupação não era o menino Jesus. Às vezes nós acontecemos isso. Aleluia, Jesus. Porque muitas das vezes Meu Deus. o cotidiano leva a gente ao comodismo. Sabe o que acontece quando a gente vem muito tempo à igreja? Às vezes, quando é no começo, é bem primeiro amor, né, ardente, é aquela coisa, aquela preocupação de estar com Jesus, é a preocupação de buscar dons, é a preocupação de sempre quando a gente for ministrar uma palavra, a gente está se empenhando mais, mas quando vai passando um tempo, a gente começa a ter isso como um costume cotidiano das nossas vidas e acaba esquecendo de Jesus. É como se a gente trazesse para a nossa realidade de hoje, falando assim, olha, caramba, eu vou pregar quarta-feira, domingo, né, eu vou pregar de novo, a dobradinha, né? Eu não vou orar não, Deus já me deu uma palavra, já fiz isso tantas vezes, eu não vou buscar não, Deus me deu uma palavra, vai ser isso aqui mesmo. E aonde está Jesus no meio disso? Ah, eu canto há tanto tempo, Deus me deu um dom para louvar, eu não vou preciso mais jejuar para louvar não, porque eu já faço isso há tanto tempo. E aonde está a preocupação em adorar a Deus, em fazer a vontade de Cristo? Ah, eu já vou para a igreja há tanto tempo, vamos lá, vou sentar na minha cadeira, vou cruzar os meus braços, né? O ministério de louvor vai cantar, as crianças vão cantar, e quando acabar o culto eu vou para casa correndo, porque eu deixei o feijão na geladeira, eu tenho que esquentar ele. A pessoa já vem para a igreja, pensando em voltar para casa. E aonde está a preocupação com Jesus?
Isso automaticamente entra na vida do cotidiano, se nós não prestarmos atenção, porque aqui foi relatado isso detalhadamente. O Espírito Santo de Deus abriu os meus olhos ao relatar isso. Olha, se preocupe sempre em andar com Jesus. Se é para ir ao templo, vá para o templo com Jesus e adorando a Ele. Porque uma vez eu tive uma aula muito interessante, onde nós estávamos discutindo a respeito dessa preocupação em estar com Jesus. E Deus ministrou muito forte no meu coração aquele dia. Porque quando nós saímos das nossas casas para vir para cá, tem que ser algo diferente. Tem que ser algo onde nós vamos atrair a glória de Deus. Porque se você sai da sua casa pensando no costume, você vai voltar para a sua casa só com costume, sem Jesus. Meu Deus. Adoração, a sua intenção tem que vir com você de casa para a igreja. A Bíblia fala o seguinte, olha, Jesus mesmo disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu faço presente. Aleluia. Se eu e você, mais de 2 ou 3, se reunir aqui e não estiver no nome de Jesus, Ele não vai se fazer presente. Às vezes eu pego isso me perguntando, Senhor, por que hoje nós não vemos milagres acontecer na casa do Senhor? Por que hoje nós não vemos coisas sobrenaturais acontecendo diante dos nossos olhos? Será que o problema está em Jesus? Ou será que o problema está em nós, de sempre carregar um cotidiano em nossas vidas e não se preocupar na adoração e andar sempre com Jesus? Aonde está o nosso coração? Porque a Bíblia nos vai falar que Jesus, quando Ele se foi, Ele enviou o Espírito Santo para nós e Ele seria presente em nossas vidas até a vida dEle. E por que ao decorrer do tempo nós não vemos mais milagres frequentemente acontecerem em nossas vidas? O templo hoje somos nós que carregamos a presença do Senhor em nossas vidas. A Bíblia vai falar que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas em nós. E como nós temos tratado, como nós temos nos comportado quando nós chegamos, ou talvez saímos das nossas casas para vir à igreja. É como se hoje, no mundo do Evangelho, pessoas estivessem mais preocupadas com si próprio do que com o próprio Evangelho de cruz, esquecendo de Cristo. Eu vou na igreja porque eu quero uma resposta. Eu vou na igreja porque eu preciso de alguma coisa da parte de Deus. Mas aonde fica Jesus nessa história? A Bíblia fala que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Olha, tudo Deus vem primeiro. Tudo é Jesus primeiro. Tudo é o Espírito Santo primeiro em nossas vidas. Para que não aconteça isso aqui. Algo importante aconteceu com eles aqui a partir do verso 45. E se eu e você não vigiar, vai acontecer com a gente. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. E não tendo encontrado Jesus, voltaram a Jerusalém à procura. Sabe o que isso me chama a atenção? Ficaram desorientados. Eu e você, sem Jesus, nós somos desorientados. O primeiro lugar que eles foram procurar era a multidão. Sem direção, perceba isso. Sem direção, sem saber aonde procurar Jesus. E o segundo lugar, voltaram para Jerusalém. Mais ou menos aqui, um dia voltando para trás, caminhando, procurando Jesus. Deixa eu trazer um pequeno entendimento para as nossas vidas. Voltar a encontrar Jesus é complicado, sabia? Demora um pouco. Demora você ter aquela comunhão que você tinha. Dói um pouco você voltar àquilo que você era antes de se esquecer de Jesus. A Bíblia vai falar aí, no verso 46, 3 dias depois acharam Jesus no templo, onde eles largaram Jesus, no lugar onde Jesus estava. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O que Jesus estava fazendo lá no templo? Sabe o que ele estava fazendo? Ouvindo e perguntando palavras de doutores da lei, pregando e ensinando para eles. Ou seja, tinha pessoas no templo que se preocupavam com Jesus.
E a própria família que carregava Jesus deixou Jesus lá. Olha que diferença, olha que coisa legal da gente entender. 3 dias levaram para achar Jesus, seus próprios pais. E tinham outras pessoas que estavam aproveitando Jesus naquele momento. Se você e eu esquecermos Jesus, há pessoas que vão se aproveitar disso. Não queira isso para a sua vida. 3 dias, você acha que é fácil reencontrar aquela intimidade que você tinha com Jesus? Não vai com o joelho no chão, não. Uma humilhação para você ver se você vai voltar àquele imenso amor que Jesus tinha por você, né? Aqueles dons, aquelas coisas maravilhosas. Não se rasgue o coração de novo, não, para você entender que sem Jesus você não é nada. E sabe uma coisa legal também que a gente pode meditar? A gente não leu, mas vem comigo aí no versículo 51. Só apenas a parte A. Está dizendo aí, ó. E desceu o menino Jesus para Nazaré com seus pais. E Jesus era de submisso. Sabe o que eu entendo com isso aqui? É uma resposta para todo esse texto. A Bíblia vai falar que, se não me falha a memória, Filipenses, capítulo 2, vai falar sobre o Senhor Jesus, que era um Deus, que se despiu da sua glória e tomou forma de servo. Se humilhou para tomar forma de servo. E sabe o que essa palavra diz aqui? Que esse Jesus, ele é submisso a mim e a você. Como assim submisso? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Sim, é o Deus Todo-Poderoso, mas se você disser para ele, fique em casa, ele vai ficar. Não, Jesus, fica aí, porque fulano me estressou e eu vou te dar satisfação. Agora, ele vai ficar. Mas depois quando você reencontrar ele, como é que fica? Meu Deus. Ah, Jesus, fica em casa aqui rapidinho, que eu vou ali falar com o irmão que me prejudicou, né, que bateu na minha face, mas eu não vou dar outra para ele, eu vou revidar. Fica aí que eu já vou ali resolver esse problema e já volto. Ele vai ficar. A Bíblia vai falar que Jesus era submisso aos seus pais. Eu entendo assim que se você convidar Jesus para qualquer coisa, situação na sua vida, ele vai se fazer presente. Se você convidar ele para qualquer situação onde você talvez esteja passando por um problema, ele vai estar com você, ou até mesmo situações onde você possa um dia talvez perder a sua paciência, se estressar com alguém, sabe? O crente tem esses momentos. A gente às vezes se estressa, se perde um pouco a cabeça, mas se você falar assim, Jesus, dá os frutos do seu espírito, com certeza ele vai te dar. Mas sabe qual foi o problema aqui? Dos pais é que não entenderam isso. Eles foram ao templo, achando que Jesus já era grandinho, poderia caminhar sozinho, e voltaram do templo e deixaram Jesus lá. Jesus ficou no templo. E eles ficaram desorientados ao voltar para Nazaré. Nós não podemos deixar isso acontecer em nossas vidas. Porque se Jesus é submisso às nossas vontades em relação a tomar decisões, cabe a nós levar Jesus aonde nós estivermos. Será mesmo que nós somos novas criaturas? Será mesmo que nós somos seres transformados e renovados pelo Espírito Santo? Será que nós temos essa atitude de sempre se lembrar que nós somos de Jesus e que nós temos que andar com Jesus? Será que nós estamos perdoando? Será que nós estamos revendo as nossas atitudes? Será que nós estamos entendendo que nós somos separados e diferentes do restante do mundo, que não faz parte talvez dessa festa? Então que o seu coração esteja sempre aprendendo a andar cada vez mais com Jesus. Porque você vai ver aqui nessa narrativa que eles estavam preocupados em cumprir, em ir à festa, mas eles não estavam preocupados com Jesus. Nunca deixe Jesus fora de qualquer situação. Isso Deus falava no meu coração, porque muitas das vezes a gente nos pega num momento muito difícil na nossa vida, principalmente o nosso eu.
né, o nosso poder carnal às vezes tem uma força tão grande que nós esquecemos muitas das vezes que nós servimos a Jesus. Quer voltar a ver milagre? Quer voltar a ver profecias? Quer resposta da parte de Deus? Saia de casa já com Jesus, carregando Ele. Saia de casa já na intenção de adorar o Mestre, ao Rei. Né? Que com certeza você vai ver aquele milagre acontecer. Você vai ver resposta da parte de Deus. Com certeza o mundo aí fora vai ver que você é uma pessoa diferente, separado e que carrega a presença de Deus em sua vida. É muito interessante essa questão da gente carregar Jesus, né? Que nós possamos entender isso. Jesus, Ele está aí para ser carregado por nós. E quando você não se sentir tão forte, Ele vai te carregar. Vai sempre estar com você. E quando eles voltaram e encontraram Jesus, você vai ver no versículo 52, nós também não lembramos, mas está escrito aí, que Jesus ele crescia em sabedoria, em estatura, graça, diante de Deus e dos homens. Para Jesus crescer, alguém tem que alimentar, amém? Amém. Para Jesus crescer com sabedoria na vida de quem for, tem que alimentar. Então se preocupe sempre em alimentar o Espírito Santo de Deus em sua vida. Ele vai crescer, vai te tornar um homem sábio e entendido de quem você é. E como nós temos que fazer isso? Se lembrando sempre em andar, caminhar com Jesus aonde for. Eu trago essa pequena reflexão para as nossas vidas. Eu aprendi muito com essa palavra. Porque antes mesmo de sair de casa, eu vim meio calado na rua, pensando no texto e pensando comigo, Jesus, leva a minha vida até o templo e faça de mim e do teu povo pessoas preocupadas em carregar sempre Jesus. E às vezes a gente se pega num momento difícil, irmãos. Hoje mesmo, lá no meu trabalho, eu tive uma situação muito complicada, parece uma coisa. Quando você estuda, eu não sei se isso é só comigo, mas toda vez que Deus me dá uma palavra, quando chega no dia, se não for no dia, um dia antes, tribulação terrível, parece que aquilo acontece comigo para eu poder entender o que Deus quer para a minha vida através da palavra. Porque hoje foi um dia difícil, foi um dia que pessoas se levantaram para poder testar se realmente Jesus estava comigo. Pessoas para tentar tirar minha paciência, desviar meu foco da graça. Hoje mesmo separando um dia, eu e a minha esposa, para poder fazer uma separação para Deus. E quando eu pisei no serviço, tribulação, aquelas potestades se levantando, toda vez eu Jesus, você está comigo, Senhor. Essa preocupação Deus tratou o meu coração quando eu estava lendo esse texto. Parece que é uma coisa que quando a gente abre os nossos olhos para uma coisa, Deus vai lá e deixa aquela situação acontecer para ver se realmente você está entendendo a palavra. E quem sabe nas nossas vidas, na sua vida, não está acontecendo situações que talvez você não entende, mas é Deus fazendo você entender que é dessa forma que você aprende, passando por essa situação. Aleluia. Então assim, gente, venha para a festa, venha para o templo, mas não se prenda no costume cotidiano. Não, faça todos os dias diferente, mas com Jesus. E com certeza vai ter renovo e resposta da parte de Deus para as nossas vidas. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Até aqui o Senhor me deu. Glória. Até aqui o Senhor falar no teu coração. Eu vou fazer uma oração, uma pequena oração. Glória, meu Deus. Faça você a sua também. Peça ao Espírito Santo para sempre te dar um discernimento, te dar uma direção, sempre de qualquer decisão, ou qualquer lugar que você for. Lembre-se sempre que o Espírito Santo, ele quer ir com você. Aleluia. O Espírito Santo, ele sempre vai estar te dando a direção. Eu tenho certeza que toda vez que
que você pensa em cometer algo que não seja agradável aos olhos de Deus, eu tenho certeza que você escuta aquela voz lá dentro do seu coração dizendo: olha, não é assim, não é dessa forma. É Deus te ensinando a andar agradável aos olhos dele. Aleluia. Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, Aleluia. nós nesta noite, Senhor, estamos aqui diante da Tua santa e gloriosa presença, Pai. Mas, meu querido, nós queremos Te agradecer, meu Pai, porque o Senhor nos concedeu mais uma noite de estar aqui nesta casa, celebrando uma festa, Pai, adorando o Seu nome, Senhor, buscando a Tua presença. Mas, meu querido, mais uma vez o Senhor, Pai, nos fez lembrar que a todo tempo o Senhor está conosco, que nós temos que sempre estar, Senhor, entendendo que o Senhor está conosco, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, meu querido, que essa palavra hoje venha se fazer presente, Pai, em nossos corações, venha ter reação, Senhor, que nós possamos entender que nós temos que andar sempre com Jesus, com Cristo, mas andando para ser melhor diante do Senhor, para ser melhor diante do nosso próximo. Mas, meu querido, nos ensina sempre, Pai, a ajudar, Senhor, a estar, Senhor, sempre atento, Pai, à Sua voz. Mas, meu querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem despertado as nossas vidas para um novo tempo, para uma nova caminhada, um novo viver, Senhor, diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Pai, nesta noite, continue conosco, continue, Senhor, a fazer a Sua obra, as Suas maravilhas em nossos corações. Pai, fazendo-nos entender cada dia mais que nós precisamos andar com o Senhor. Pai, para sermos diferentes, Pai, para sempre estar, Senhor, cada vez mais, Senhor, perto da Tua presença. Pai, Senhor, querido, nesta noite eu quero Te agradecer, Te louvar, e Te adorar, e Te exaltar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Posso palmas para Jesus.